Olá, cabeleireiro, olá, profissional da beleza, bem-vindos ao canal Mirage Ensinando, que foi criado com o intuito de difundir de forma mais aprofundada, mas também de forma simplificada, todo esse nosso universo que é o mundo da beleza, que é muito complexo, mas muitas vezes complicado, de forma com que o seu entendimento se torne difícil. E em alguns pontos, sim, é desafiador. Concordo com vocês, em alguns pontos, realmente existe um desafio muito grande. Porém, o nosso intuito, eu, Nando Cavalcante, que sou cabeleireiro há 18 anos, técnico em Química Cosmética Capilar, graduando em Química, especialista em loiros e lisos, junto com o meu grande amigo Mirage Santana, cabeleireiro há 35 anos, visagista, colorista, também técnico em Química Cosmética Capilar. Nós nos conhecemos há 5 anos e desde então a gente vem trocando muita informação e a gente resolveu não cercear esse conhecimento só pra gente, resolveu dividir um pouquinho dele com vocês. E esse é o nosso intuito aqui no canal. Então, antes de qualquer coisa, curte, comenta e compartilha, tá? Encaminha esse vídeo para os teus amigos próximos, para aquele profissional que você sabe que tem alguma dificuldade, que possa agregar conteúdo na trajetória dele. É uma forma da gente devolver para o universo que a gente recebeu um dia lá atrás, quando a gente estava começando. E hoje o nosso assunto será terapia capilar. Mas e afinal, o que é terapia capilar? Gente, é um assunto que está super em alta. Muitos dos equipamentos que foram desenvolvidos, como a alta frequência, como o LED, que eram para ser direcionados para o tratamento cutâneo, né, o tratamento da pele, estão sendo levados, e muitas vezes de forma errada, para o tratamento capilar. Existe uma controvérsia muito grande entre o que é verdade e o que é mentira, mas de verdade, para o tratamento do fio, a maioria dos equipamentos realmente não vai surtir nenhum efeito. Porém, quando a gente fala de terapia capilar, em primeiro estágio eu preciso entender que isso acontece de dentro para fora. Todo o nosso organismo é único, tá? E inicialmente a gente é exatamente aquilo que a gente come. Então, quando eu tenho uma boa alimentação, automaticamente eu vou ter um bom funcionamento de todos os meus órgãos. Eu vou ter qualidade de sangue, porque o sangue é a base de tudo. Para quem não sabe, o nosso bulbo capilar é alimentado pela corrente sanguínea. Então, os nutrientes que o cabelo recebe para que ele possa acontecer, digamos assim, para que ele possa ser construído, vem diretamente ligados à corrente sanguínea. A partir do momento que eu tenho uma alimentação deficitária, automaticamente eu vou ter pele, pelos e unhas com deficiência. Esse é o ponto inicial. Partindo daí, nós precisamos também pensar no couro cabeludo. Hoje, com todo esse nível de estresse que nós temos, que para quem não sabe, isso libera muito cortisol no organismo, e há uma série de desregulações internas, até que isso se reflita diretamente não só no couro cabeludo, como também no fio, levando em consideração que o fio é um apêndice da pele, e se a pele não tem saúde, consequentemente esse fio também vai apresentar deficiências, como ressecamento, danos estruturais desde a sua formação. Além de tudo, vem processos hormonais. Então, todo esse contexto é muito importante ser levado em consideração. Quando a gente fala de terapia capilar, tem alguns serviços que não devem ser realizados no salão e sim por profissionais dermatologistas. Esses sim devem ser especializados em tratamentos de couro cabeludo. Lógico que os processos
a mecânica do processo, a gente pode realizar. A maioria deles, pelo menos. Né? Porque quando, por exemplo, eu tenho um couro cabeludo ressecado, ou eu tenho um couro cabeludo oleoso, tudo isso nós podemos assistir no ato de fazer a mecânica do processo. Eu posso usar argila para um couro cabeludo muito oleoso, porque ela é adstringente, ela tem ação secativa, né? Ela vai conseguir sugar esse excesso de couro cabeludo. Mas muitas vezes o couro cabeludo nos fala muito e a gente não consegue entender. Voltando ao assunto que a gente sempre aborda nesses nossos temas, o diagnóstico é base para todos os processos, sejam de transformação, de recuperação, para que nós possamos entender como é que esse couro cabeludo está funcionando e, consequentemente, como é que isso pode refletir na nossa haste. Um couro cabeludo muito oleoso vai gerar formação de caspa, seborreia, né? Os processos, as dermatites em si. Só que eu preciso também entender e direcionar dentro do meu diagnóstico e com os conhecimentos obtidos com base em estudo, gente, porque sim, o profissional já foi aquele que não deu certo em nada, sobrou para ser cabeleireiro. Hoje, com o advento, né, com essa modernidade, com a internet, então vem muita informação que antes a gente não tinha. E hoje nós podemos ter acesso, só que muitas vezes isso é feito de forma errada. Você precisa ter uma fonte confiável para que essa informação e a sua ação dentro do salão se reflita de maneira segura e objetiva. Vou trazer como exemplo para vocês, que é muito comum hoje. No pós-progressivas orgânicas, pelo fato de ser manuseado de forma incorreta, muitas vezes existe uma descamação, existe no pós excesso de oleosidade. E por que isso acontece? Quando eu submeto essa cliente a um processo de escova ácida, automaticamente, se eu faço um depósito de maneira incorreta, isso vai ser direcionado para o couro cabeludo. E a gente não alisa o couro, né? Nós vamos alisar a estrutura capilar, o fio. Mas quando acontece esse depósito de produto dentro do couro cabeludo, pode gerar muita descamação que erroneamente alguns profissionais e mesmo clientes acham que é uma caspa. E o mais triste de tudo é pensar que muita gente acha que isso é normal. Aí é normal, sempre acontece no pós-escovas. Sejam elas à base de ácido clorhídrico, sejam elas à base de formol. O depósito incorreto no couro cabeludo pode sim gerar danos, né, lesões, danos irreversíveis como alopecia cicatricial. Aquela descamação que acontece, na verdade, é a camada superficial da sua pele que foi queimada pelo ácido e se desprendeu com o passar dos dias. Isso também pode gerar desequilíbrio da microbiota do couro cabeludo, né? Os nossos micro-organismos do bem que estão ali para proteger o nosso couro cabeludo e que muitas vezes são exterminados pela ação do ácido. E isso acaba quebrando todo aquele ciclo de equilíbrio desse couro cabeludo. Vai ocasionar muita oleosidade. Por quê? Porque eu alterei o pH daquela pele por um determinado tempo. Hoje também, no nosso corre-corre, além da liberação do cortisol, do uso errado de shampoos, condicionadores, muitas vezes direcionado por profissionais, mas não ensinam a cliente a fazer o uso correto dessas ferramentas que estão para nos ajudar, acabam gerando danos cada vez maiores e cada vez mais difíceis da gente reverter. Acaba sendo crônico. Muita gente hoje eu acompanho e assim, como eu já disse, o couro cabeludo ele fala muito. E eu tenho clientes que toda essa área aqui, o cabelo está de boa, mas nessa área central da cabeça, nós temos excesso de oleosidade, descamação, que essa descamação às vezes
pode ser por fungos, por bactérias, ou também pode ser uma crosta, um excesso de produtos. Porque quando a gente vai lavar o cabelo, o que nós fazemos? Geralmente, nós fazemos isso. E essa região aqui, muitas vezes nós não damos atenção. Eu já tive muitos casos assim, que nós conseguimos melhorar 80% em casos mais crônicos, a formação dessas crostas só com a mudança da forma de lavar o cabelo e de depositar o condicionador e a máscara nesses fios. Tem pessoas que levam isso direto para o couro cabeludo. Isso acontece também muito em cabelos cacheados, que involuntariamente, quando eu quero comportar o meu frizz, eu acabo fazendo um depósito excessivo de leave-ins e de cremes de pentear, de geleias, né? Porque o cacho hoje também está muito em alta. Então vem surgindo no mercado diversos produtos que às vezes não são compreendidos na sua forma de usar. Lembrando que, a depender do diagnóstico, gente, nós precisamos direcionar o produto. Nem sempre vai ser feito conforme o modo de uso. Quando o produto é desenvolvido, ele é pensado na média nacional. Mas nós também precisamos analisar esse couro cabeludo, essa estrutura capilar, de forma individualizada, inclusive no mesmo fio. Então, entendendo esse fio de maneira individual, quando eu falo de entender, estudar esse fio de maneira individual, eu não estou falando que o meu cabelo é de um jeito e que o seu é de outro. Por exemplo, o meu cabelo é um cabelo que é branco, natural, que não tem processos químicos, eu não uso matizador, tá? Esse efeito super branco também, gente, se dá pela iluminação, tá? Mas o meu cabelo é bem branco porque alguns fios pretos ainda são distribuídos nele. E é um cabelo curto. Então, nesse contexto, aí sim, eu posso analisar, porque a minha base está muito próxima da ponta. Então, o dano estrutural daqui vai ser muito próximo daqui. Mas imagina um fio de 40 centímetros, que a raizinha aqui no pezinho da raiz, eu tenho um fio de 1 mês. Lá na ponta, eu tenho um fio com uma média de 3 anos e meio, que já passou por danos, mesmo que não submetido a processos químicos. Nós temos o vento, a quantidade de vezes que essa ponta já foi lavada, quantas vezes ela teve exposição à temperatura excessiva, calor de chapinha, de secador, quantas vezes ele foi exposto ao sol, na sua ida à praia, ida à piscina. Então esse fio de 30 centímetros, de 40 centímetros, de 60 centímetros, como nós temos alguns aí, né? Porque tem muita gente que ainda ama os cabelões, os cabelos gigantes. Então é um fio que na ponta ele tem 5, 6 anos. Eu tenho que individualizar o direcionamento do tratamento. Raiz, como sempre, para o tratamento a gente sabe que livra, nunca deve se encostar dentro do couro cabeludo máscaras e leave-ins, a não ser que tenha algum produto que seja direcionado para isso, que no mercado quase não temos. O ideal é que eu dê uma margem de pelo menos 5, 6 centímetros aí a partir da raiz, para começar a aplicação não só das máscaras, como os condicionadores. Mas hoje, além de todos os aparatos que nós temos, né, todas as ferramentas em forma de produto que nós temos no mercado, muitas vezes mal interpretada, hoje também vem surgindo no nosso mercado o uso de alguns equipamentos, que alguns de vocês devem conhecer bem. E eu estou falando do LED, da alta frequência, entre outros fotons, sabe, gente, que de verdade, eles têm muita função sim, no tratamento do couro cabeludo. Por exemplo, o LED. Hoje no mercado nós temos o LED verde, o LED azul, LED vermelho, mas cada um tem a sua função. Um ajuda na cicatrização e circulação, outro que isso nós temos que aprofundar. Mas isso serve para o couro cabeludo. Eu não consigo com uma luz fazer com que
a matéria. Quando eu falo de matéria, eu estou falando dos ativos que estão dentro das máscaras, no uso como potencializador de um tratamento. Infelizmente, gente, isso não funciona. Já vi também aí na internet, acredito que vocês também já tenham visto, usando aquele pentinho de vidro da alta frequência e penteando o cabelo em toda a sua extensão. Quando para o cabelo, na verdade, aquilo ali não vai ter função. A alta frequência tem a sua função, sim, mas direcionada ao tratamento de pele, não só facial, como de couro cabeludo. Já vi usando na podologia e tem N funções, bactericida, fungicidas, dentro desses equipamentos, mais direcionados ao que está presente no couro cabeludo. Muitas vezes enche o olho da cliente, já vi as pessoas aplicam alisamento, aí vem com uma história de um alisamento a laser e bota a luzinha azul no comprimento, porque vai potenciar. Gente, como já foi dito, uma luz não vai ter o poder de alterar a matéria para fazer com que ela permeie ou de forma mais profunda ou de forma mais rápida dentro de uma estrutura capilar. O fio tem de 6 a 14 camadas cuticulares. Nós precisamos entender que tudo isso tem uma mecânica para a coisa acontecer. E uma luz, infelizmente, não tem esse poder. Nós temos que direcionar o conhecimento. E muitas vezes hoje nós somos ludibriados, nós somos enganados por essa indústria que, lógico, enche os olhos da cliente, vê todo aquele aparato técnico. Hoje nós temos no mercado umas pistolinhas que nós colocamos um líquido, que inclusive eu tenho, né? E até luzinha azul, porém eu uso ela para direcionar alguns ativos que estão apresentados em forma líquida. Para quê, Nando? Porque aquele vaporzinho formado pelo produto vai distribuir de maneira mais uniforme, porque ele libera uma névoa. Diferente de eu pegar um produto líquido, aplicar na mão, que vai acontecer um depósito muito pontual no primeiro lugar de contato dessa estrutura e que vai escorrer. Mas eu não vou ter uniformidade na espalhação. Aí sim, é um equipamento que é baratinho. Hoje custa em torno entre 60 e 100 reais, você acha nos sites internacionais de compra que todo mundo conhece. E ele tem o seu valor sim, mas para direcionar a espalhabilidade do meu produto líquido, eu gosto muito e faço uso dele sim, mas com essa função. Muitos deles vêm acompanhados de uma luz azul que vai potencializar. Não vai. Não vai. Ai, Nando, mas eu vi resultado usando esse equipamento. Você viu o resultado e eu vou te explicar o porquê. Esse resultado acontece porque você está espalhando esse produto de maneira mais uniforme. Aí, consequentemente, você vai sentir uma melhora no resultado da sua aplicação, porque essa aplicação foi distribuída no fio de maneira uniforme. Ah, eu posso fazer isso no borrifador? Pode, só que ele vai em forma de jato. Melhor do que aplicar na mão? Sim. Se eu não tenho o aparelho, ele meio que não vai me fazer falta. O borrifador faz as honras muito melhor do que você aplicar com a mão, porém de maneira inferior ao que a pistolinha que nós temos disponível no mercado hoje consegue fazer. Olha, gente, é desse equipamento que eu estou falando para vocês. Quando você faz uso dele, ó, ele tem uma luzinha azul que não faz nada, ó, mas olha como eu consigo distribuir de maneira uniforme a aplicação. Isso faz com que esse produto renda, né, a quantidade de aplicações seja maior e o resultado consequentemente seja maior. Mas é por conta dessa luzinha que vocês presenciaram? Não, sim pela espalhabilidade do produto. Então existem algumas funcionalidades dentro do nosso mercado que sim, elas podem
e devem ser aproveitadas pela gente. Qual é a função dessa luzinha azul? Encantar cliente, ver aquela coisa diferente. Infelizmente, se você acredita na função da lâmpada, você não só está se enganando, como você também está enganando a sua cliente. Nós precisamos nos conscientizar e ganhar dinheiro sim, porque ganhar dinheiro é importante, ganhar dinheiro é necessário. Porém, eu preciso que isso seja de forma honesta. Não só com você, mas também com a sua cliente. Porque esse é um aparelho que é super baratinho. Hoje você adquire um aparelho desse por no máximo R$100. Porém, existem equipamentos que são caríssimos e não conseguem trazer um resultado real. Então, aprende a fazer o uso de forma correta e de forma consciente das ferramentas que você tem na mão. E quando eu falo de ferramentas, eu não estou falando apenas de equipamentos, mas também de produtos. Aprenda a conhecer os ativos, aprenda a conhecer as patologias do couro cabeludo, a patologia dos fios. E mais uma vez falando, diagnóstico vai ser sempre uma referência na hora de direcionar, seja tratamento para o fio, como também para o couro cabeludo. O uso das argilas tem um efeito magnífico no cabelo. Eu gosto muito do efeito da argila. Com efeito secativo para couros cabeludos excessivamente oleosos. E como eu citei para vocês um pouco mais cedo, em relação à lavagem correta, porque muitas vezes nós direcionamos o produto para cliente, mas não ensinamos ele a usar. Então, nesse momento, eu deixo a desejar no atendimento do meu cliente. O diagnóstico vai ser sempre a ferramenta mais importante dentro do salão de beleza. Vou trazer um outro exemplo para vocês. Quem nunca acompanhou o processo de descamação, muitas vezes associado com queda de cabelo? Principalmente queda de cabelo, é a primeira coisa que a gente observa. Muita gente que trabalha na área da beleza, principalmente mexendo em cabelo, não tem muito hábito de analisar couro cabeludo. Mas muitas vezes a queda, que inclusive é multifatorial, pode ter fatores genéticos, alimentares, emocionais, de doença. A questão da queda está muito direcionada à inflamação, aos nossos níveis nutricionais. Mas uma coisa, nós também deixamos de observar. E às vezes a cliente se queixa muito da questão de queda, mas nós continuamos ali a acompanhar um cabelo com densidade, um cabelo com volume. E aí, geralmente o que a gente diz? Se está caindo, não está fazendo falta. Ainda tem muito aqui. Mas isso às vezes se apresenta de uma única forma, que é super simples de explicar, mas muitas vezes a gente não para observar. Porque se eu tenho uma queda excessiva, mas a cabeça continua cheia de cabelo, qual seria a explicação lógica para uma situação como essa? Vocês já pararam para pensar que hoje houve uma mudança de hábito muito grande? Eu estou dizendo porque eu sou cabeleireiro há 18 anos. E há 18 anos atrás, muita gente não se submetia ao processo de reduções de volume. Por quê? Porque isso era feito com substâncias alcalinas, que automaticamente, manuseadas de forma incorreta, o risco de quebra e de danos, de lesões ao couro cabeludo, eram sim muito maiores. Então, eram poucos os profissionais, era a época que o profissional conseguia ganhar dinheiro com o alisamento, a verdade é essa. Hoje todo mundo acha que é só aplicar uma escova progressiva, seja ela de ácido, seja ela uma escova convencional, né? Quando eu falo convencional, estou falando à base de formol, que infelizmente a gente sabe que é uma realidade de dentro do salão e que vai continuar sendo por muito tempo, porque elas nos dão uma certa garantia.
Mas aonde é que eu quero chegar com tudo isso? É que hoje muito mais pessoas fazem o uso de substâncias que vão fazer redução de volume, que antes era diferente. Então nós tínhamos o volume, nós tínhamos o frizz. E como é que a gente fazia para comportar isso, Nando? Todo dia nós tínhamos a obrigação de molhar o cabelo, aplicar um cremezinho de pentear e ir lá para poder organizar a cabeleira. E hoje é muito diferente. Nós tivemos uma mudança de hábito. O cabelo alisado, ele nos traz uma facilidade que o cabelo natural muitas vezes não nos permite. Então hoje se trabalha muito mais. Hoje a gente associa o trabalho, o estudo, os afazeres da casa, o momento em família. Então tudo que consegue nos trazer facilidade, nós acabamos por optar por fazer um processo de alisamento porque é prático. Aí o que acontece? Eu acordo de manhã, faço o meu bom rabo de cavalo e sigo para a vida, para o trabalho, para a faculdade, para deixar o filho no colégio. E por ser prático, por não querer dormir com o cabelo molhado, por não ter tempo de lavar e hidratar esse cabelo na semana, muita gente, de forma errada, passa a semana inteira sem fazer a higienização correta do couro cabeludo. Aí vem o famoso Demodex folliculorum, que é um bichinho que vive e se alimenta do nosso sebo. Cabelinho amarrado faz com que abafe tudo isso, associado ao suor, principalmente nas regiões mais quentes, como norte, nordeste, e em alguns períodos no sul também isso é muito comum. Muitas vezes passo a semana sem lavar o cabelo e também, às vezes, só organizando esse cabelo que já está com a estrutura transformada, tem uma penteabilidade boa, então eu organizo ele com o dedo e sigo a vida durante a semana inteira. E nesse processo, todos os dias morrem e nascem fios novos na nossa cabeça, que quando eu molhava todo dia, amolecia o meu couro cabeludo e esses fios se desprendiam um pouco a cada dia. E às vezes isso traz esse desespero para a cliente. Então ela organiza a semana inteira esse cabelo com o dedo, faz um coque e segue na vida. Quando ela vai lavar esse cabelo no final de semana, que ela molha, o cabelo de uma semana inteira cai todo num dia só. E aí ela diz, nossa, eu vou ficar careca. E isso traz essa sensação de desespero. É por isso que é importante todo esse questionamento no diagnóstico para poder direcionar não só os tratamentos de extensão, como a manutenção desse couro cabeludo. E isso é terapia capilar, é manter esse cabelo em equilíbrio. E aí você pode perguntar, tá, Nando, mas quantas vezes eu devo lavar o cabelo por semana? Depende da minha estrutura, depende do produto que eu estou levando. Se eu tenho um fio cacheado seco, eu tenho que ter um produto, direcionar um produto para esse cliente que seja com um surfactante, com um agente de limpeza menos abrasivo, menos valente, que ele seja mais suave. E a formatação desse cabelo, esse movimento, não deixa com que a oleosidade consiga deslizar de maneira uniforme. Então, consequentemente, geralmente, em 90% dos casos, cabelo cacheado é cabelo seco. Então, eu tenho que ter um cuidado para, na hora de lavar, eu remover aquilo que ele já não tem. Enquanto num cabelo oleoso, eu tenho um fio que geralmente se torna oleoso mais rápido. Por quê? Porque a estrutura é lisinha. Então o óleo consegue deslizar de maneira mais rápida. Um outro erro que, por exemplo, a sua cliente comete, na grande maioria dos casos, é usar shampoo para cabelo liso no cabelo alisado. O cabelo liso, como eu já disse, é um cabelo que tem a distribuição de oleosidade mais fácil, sim. Porém,
um cabelo cacheado que foi alisado, muitas vezes é um cabelo que é seco e a gente mudou apenas a estrutura dele. Então, se eu direciono um shampoo que remove muita oleosidade, automaticamente eu estou removendo o que ele já não tinha. Muitas vezes essa oleosidade excessiva se dá no couro cabeludo. Por quê? Pelo uso indevido e de forma incorreta de alguma substância que possa ter desequilibrado esse couro cabeludo. E isso é terapia capilar. Isso é diagnóstico. É entender toda a funcionalidade desde o couro cabeludo até a ponta. Eu espero que esse assunto tenha ajudado vocês. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários que nós vamos responder todas as perguntas. Mais uma vez, gente, curte, comenta e compartilha. Fortalece o nosso canal para que nós consigamos levar essa informação, para que o algoritmo consiga entender que esse conteúdo é um conteúdo relevante e transmita essas informações a outras pessoas. Forte abraço e até a próxima!